Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos de volta mais uma vez com o nosso devocional, que é a leitura bíblica. Hoje é o capítulo número 13 do livro de Êxodo, melhor dizendo. Livro de Êxodo. Estamos na partida dos filhos de Israel, saindo da terra do Egito, rumo ao deserto, seguindo para a terra de Canaã. Eu gosto muito de fazer ao vivo à noite e de vez em quando eu farei com vocês ali fazendo a leitura ao vivo. Mas também eu gosto de sentar aqui comigo e parar um pouquinho, né? Às vezes na minha estante, a minha estante está aqui atrás desse fundo aí que você está vendo, está a minha estante de livros, e eu gosto de parar aqui e conversar com as pessoas e eu fico bastante concentrado quando eu paro aqui para ler com vocês. Então, eu peço a compreensão de todos nos dois sentidos. Eu fazendo aqui, gravado, e também fazendo ao vivo, quando for necessário, fazermos ao vivo, ou comentar alguma coisa no ao vivo. E outra coisa também, o ao vivo, depois que termina, ele demora muito para ficar disponível para as pessoas. Então, pode ser que alguém que queria assistir imediatamente e aí não consegue. Mas, enfim, é usar os meios que nós temos. Hoje é o YouTube e nós estamos lá. Estamos aqui também. Você não pode deixar de fazer algum comentário sempre no vídeo e também não pode deixar de dar o like. Todos os dias assistiu, seu compromisso é de sempre dar um like no vídeo, deixar o joinha no vídeo e também, se puder, deixar um comentário para que haja interação e o YouTube entenda que os nossos vídeos são importantes, tá bom? Vamos então ver como foi a morte, aliás, a morte dos primogênitos nós vimos ontem. Hoje nós vamos ver quando Deus falou assim com eles: agora, Israel, quero que vocês santifiquem os primogênitos de vocês. Os primogênitos dos egípcios morreram, todos os primeiros filhos. Agora, Deus quer que o Israel consagre o primogênito deles a Deus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. O primogênito pertence a Deus. Eu sempre gosto de ensinar as pessoas a sempre reservar o primeiro para Deus. Primeiro do seu tempo, primeiro do seu ânimo, primeiro da sua força, sempre pegar o primeiro e colocar na presença de Deus. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito e da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abide, vós saís. E acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amoreus, dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que emana leite e mel, guardarás este culto perpétuo, tá? Guardará este culto neste mês. Sempre vocês vão lembrar deste pedido do Senhor Deus, do que o Senhor Deus fez, da Páscoa que vocês comeram. Sempre vocês vão lembrar. 7 dias comereis pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. É para vocês lembrarem disso sempre. 7 dias comerás pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia fará saber o teu filho, dizendo: isto, meu filho, é pelo que o Senhor nos tem feito, quando lá nos tirou da terra do Egito. Por isso que nós celebramos esta festa e não comemos o pão
levedado, e te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito, tá? O Senhor tirou você do Egito com mão forte e, portanto, você não pode esquecer do que o Senhor fez por você. Portanto, tu guardarás este estatuto e seu tempo. De ano em ano também acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando houver dado, separarás para o Senhor tudo que abrir a madre e todo primogênito dos animais que tiveres, machos serão do Senhor. Quer dizer, todo primogênito, todo macho, primeiro, de cada animal, seria consagrado ao Senhor. Claro que hoje em dia nós paramos e pensamos, dá para Deus o primogênito da nossa força, do nosso ânimo. Existem pessoas que colocam também o primogênito aqui como dízimo, né? Como primeiro, a primeira força do trabalho, a primeira força do que a pessoa adquire. Ela separa o primeiro para Deus. Existem muitas pessoas que fazem isso. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatará com um cordeiro. E se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo o primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Ou seja, dará um preço por ele. Haveria um preço que deveria se pagar pelo primogênito. Aqui no caso, quando o homem ou que nascesse de jumento. E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo, que é isto? Dir-lhe-ás, o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, sendo macho, porém todo o primogênito de meus filhos eu resgato, e será isso por sinal sobre a tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Interessante, quando fala na mão, aqui, gente, eles amarravam a promessa de Deus na mão, sempre perto, para eles ficarem olhando. E às vezes também colocava nos portais, na altura dos olhos. Eles colocavam nas mãos a palavra, um texto, a promessa de Deus, ou o regulamento, ou a lei que Deus exigia. Colocavam também nos umbrais, nas portas, nos portais, na altura dos olhos, para que sempre que eles passassem nas portas, eles pudessem ler a palavra do Senhor e lembrar, e para não esquecer do compromisso que eles tinham com Deus. E aí vamos ver agora, Deus guia o povo pelo caminho. Agora se sabe que o povo já saíram do Egito. Agora Deus guiando o povo. Vamos ver como aconteceu? Vamos? Versículo 17 do capítulo 13. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte para o Egito. Nossa, que informação interessante. O que Deus fez? Deus levou o povo por um caminho mais longo. Por quê? Para que desse tempo daquelas pessoas distanciarem do Egito e, ao mesmo tempo, elas irem se preparando ao longo da sua caminhada. Quantas pessoas querem ir por um caminho mais curto? Só que você, indo por um caminho mais curto, às vezes você não se prepara, você não recebe tudo que Deus tem para você. E olha só, mas Deus o fez rodear pelo caminho do deserto, o Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Aqui deu tempo de Moisés ir construindo um exército com os filhos de Israel. E Moisés levou consigo os ossos de José. Lembra que José pediu que quando ele morresse,
que ele saísse de lá, os filhos de Israel saíssem, que era para levar os ossos dele. Então, eles levaram os ossos de José, né? José disse, Deus vai visitar vocês, e quando isso acontecer, não deixe aqui meus ossos. Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente juramentado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, e fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. Foram até essa região. Chegando lá, eles então param. E o Senhor ia diante deles. Quem estava guiando eles no deserto era o próprio Deus. De dia, uma coluna de nuvem para guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo para iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Eles tinham essa companhia de Deus de dia e de noite. De dia, uma coluna de fogo, aliás, uma nuvem que cobria, e de noite eles tinham uma coluna de fogo que ia guiando. Então, eles podiam caminhar de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna da nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Sempre essa coluna estava lá. Deus nunca tirou essa coluna de fogo. E eles foram seguindo. A nuvem, ou essa coluna, era como que a direção de Deus para a vida deles. Eles vão andando, seguindo a nuvem, seguindo a direção de Deus. Andando, seguindo a coluna de fogo à noite, se andassem, eles seguiam a coluna de fogo, e aquela coluna de fogo era o próprio Deus guardando, livrando o povo de Israel. Que lindo, né? Agora nós vamos ver no capítulo 14 que o faraó, ele se arrepende. Deus anuncia a ruína dos egípcios. O faraó, no capítulo 14, ele se arrepende. Quando ele vê que a mão de obra dos egípcios saíram, os filhos de Israel saíram do Egito, agora faraó fala, puxa vida, e agora? Nós fizemos besteira de deixar os filhos de Israel saírem, agora nós vamos persegui-los. E aí foi a pior derrota de faraó ao perseguir os filhos de Israel, porque todos os de faraó pereceram no Mar Vermelho. Mas daqui a pouquinho, amanhã nós vamos falar da passagem do Mar Vermelho, quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Vamos orar agora. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, Senhor, coloca sobre nós tua graça, tua bênção, tua força, tua unção. Ó Santo e poderoso de Israel, grande e poderoso Pai, santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Glorificado seja o Senhor, que nos ensina como te seguir. Santo é o Senhor que nos abençoa dia após dia. Bendito é o Senhor que nos coroa de glória, de justiça e de verdade. Eu agradeço a ti, Pai. Entrego nas mãos do Senhor a vida de todos. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Oh, meu Senhor querido, Pai nosso, Pai santo, Pai justo, Pai das misericórdias. Obrigado, em nome de Jesus, que a graça e o poder, a misericórdia e a grandeza do Senhor seja sempre sobre nós. Obrigado por essa leitura, obrigado pelo nosso crescimento espiritual. Muito obrigado, Pai Santo e querido. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos continuar a nossa leitura. Gente, não vamos parar, tá bom? Animem aí, vamos prosseguir. Faça um voto com Deus. Dê a Deus sempre os primeiros momentos do seu dia para ouvir a leitura, para fazer a leitura, e assim nós prosseguiremos no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Forte abraço e até nosso próximo encontro. Até lá.